vamos abrir juntos a Bíblia na epístola que escreveu Paulo aos Filipenses. Essa é uma epístola que me chama muito a atenção, é chamada Epístola da Alegria. Nós vamos abrir no capítulo 1 e vamos ler do versículo 19 indo até o 26. Portanto, capítulo 1, versículo 19 indo até o 26. E a minha mensagem hoje é a seguinte, muito propícia para os dias que estamos vivendo. A mensagem a pregação é: vivendo sem medo do futuro. Vivendo sem medo do futuro. Se você está vivendo com medo do futuro, espere que Deus tenha a falar ao seu coração nessa noite através da sua palavra. Capítulo 1, versículo 19 em diante. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Essas são palavras de saudação do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. E Paulo não está escrevendo isso num escritório, num gabinete, ele está escrevendo da prisão. Ele está escrevendo na real evidência, eminência de ser martirizado. Ele poderia ter medo do futuro, mas ele dá algumas dicas aqui para a gente, e que podemos juntos nessa noite entender que nós, pleno século 21, podemos viver sem medo do futuro. Vamos orar, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, quando abrimos a Tua palavra, que é santa, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é inspirada, escritura do Senhor para as nossas vidas, para nos alimentar, Senhor, o fazemos no temor do Senhor, abrimos sabendo que o Senhor irá falar aos nossos corações. Portanto, Senhor, nós pedimos que enquanto estamos pregando a Tua palavra, o Teu Espírito Santo abra corações, mentes, ouvidos espirituais, e o Senhor fale conosco para a honra, glória e louvor do Seu nome. Amém e amém. O medo do futuro atormenta as pessoas de todas as culturas, raças, tribos, nações. A comunidade científica alerta que o futuro do nosso planeta é sofrível. Se comenta sobre o fato de que daqui 20 anos poderá faltar comida para alimentar toda a população que há de existir. Dentro de 30 anos haverá falta de água no planeta. Dizem que nos próximos 40 anos a população irá chegar a 11 bilhões de habitantes, o que torna este planeta inviável para ser habitado. Portanto, existe medo do futuro. Os governantes têm medo do futuro. As incertezas diluíram todos os acordos de paz, e parece que de um momento para o outro há guerras em lugares distintos que antes nem se imaginava que voltaríamos rapidamente a ter guerras nesses lugares, podendo até
haver uma terceira guerra mundial. A sociedade tem medo do amanhã. Homens e mulheres têm medo do amanhã, têm medo de como será o futuro. Lendo uma revista sobre o comportamento norte-americano depois do atentado de 11 de setembro, comportamental no cidadão do primeiro mundo, e pessoas andam rapidamente nas ruas, olhando para baixo, já não conversam mais, já não dialogam com estranhos por causa do medo de um novo atentado. Todos nós, na verdade, temos medo do amanhã. O amanhã é algo mal resolvido nas nossas mentes. Por terem medo do futuro é que as pessoas procuram desesperadamente os videntes, as cartomantes, os astrólogos, os horóscopos e assim por diante, como que na ânsia de resolver aquilo que vem pela frente, como que se soubesse o que vem pela frente, poderiam reverter este quadro. É o medo do amanhã. O medo do amanhã pode levar pessoas a se distanciarem de Deus. O medo do amanhã pode levar pessoas a caírem na idolatria. O medo do amanhã pode levar o crente a desconfiar de Deus e da provisão de Deus. O medo do amanhã pode gerar ansiedade no coração, e por que não dizer, inúmeras pessoas estão fazendo uso de medicamentos para dormirem, e aí o medicamento é tão forte para dormir que depois durante o dia precisa de um estimulante para se manter durante o dia. É o medo do amanhã que gera ansiedade. É o pai que pergunta para si mesmo: será que eu vou ter saúde para ir adiante, continuar trabalhando e manter o meu lar, a minha família e ver meus filhos crescerem? É a moça que pergunta: será que eu vou me casar? Será que no futuro vou me casar e ser mãe? É o estudante que olha para o mercado de trabalho e diz: como será o futuro? Como será o futuro quando eu estiver com o diploma na mão? É o ancião que pergunta: será que eu verei meus netos crescerem? E pasmem, até as crianças já têm medo do futuro. Um pastor havia pregado e, terminando a sua pregação, ele estava se despedindo dos irmãos na porta da igreja ao final do culto, quando um menininho de 5 anos de idade chegou para ele e disse: pastor, ore por mim. E o pastor perguntou, disse: pois não, vou orar, mas o que especificamente você quer pedir em oração a Deus? O menininho disse: pastor, eu peço que ore para que eu não cresça, para que eu não fique adulto. Como assim? Aí o menino disse: é porque eu estou vendo meu pai sofrer tanto, eu estou vendo meu pai desempregado, e ele sofre, e ele chora, e ele tem vergonha, e ele não tem mais ânimo para viver, e eu olho para o papai, eu fico com medo de ser assim, de enfrentar este futuro. Dizem que o passado a gente conta, o presente a gente curte, o futuro a gente tenta adivinhar, e parece ser essa a filosofia de muitos de nós. Todos nós temos algum tipo de medo, alguma intensidade de medo do desconhecido, e o que vem pela frente é desconhecido. O futuro é elemento desconhecido, porque pode ser um futuro de solidão, para alguns pode ser o medo do futuro de pobreza, outros podem ter o medo de um futuro de enfermidade, outros podem... E como lidar com o medo do futuro? No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está extremamente confiante no futuro, e lendo estes versículos do 19 até o 26, nós também podemos nos encher
de fé, ousadia, expectativa pelo futuro. Ele escreve esta carta, como já falei, da prisão em Roma, e poderia a qualquer momento ser morto, mas não obstante, ele está descrevendo a sua segurança sobre o futuro. E eu gostaria de trazer 3 dessas lições do apóstolo Paulo para a nossa vida. 3 dessas lições que, se você ouvir Deus falar ao seu coração hoje, você pode sair daqui confiante e sem medo do futuro. Estou dizendo isso para todos nós que estamos aqui juntos, para aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Deus pode colocar em nosso coração, através da sua palavra, segurança sobre o futuro. A primeira dessas lições é: não tem medo do futuro quem confia na provisão divina. É isso que ele está dizendo no versículo 19. E eu não me refiro, e o texto não se refere apenas à provisão física, material, mas provisão emocional, provisão espiritual. E ele diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, isto é, porque os crentes de Filipos estão orando por ele, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Portanto, Paulo está dizendo: eu creio nas orações dos irmãos da igreja de Filipos por mim, e creio na provisão do Espírito de Cristo na minha vida, e isso não me deixa ter medo do futuro. Eu olho o futuro com segurança. As pessoas vivem tomadas de medo de escassez, aperto, passar necessidade e assim por diante. Vivem com medo de não deixar segurança para os filhos, e isso leva pessoas a terem até um alto grau de avareza, de segurança, mas não é segurança. Sabe, eu e você somos ovelhas, então Deus nos deu mãos de ovelha e não mãos de vaca, entendeu? Entendeu o trocadilho? Tem gente que vive pensando assim: eu tenho que guardar para o futuro, eu tenho que segurar tudo isso para o futuro. Isso me faz lembrar de uma história, aliás não é uma história, é um testemunho verídico lá de uma igreja em Belo Horizonte. Um casal de irmãos de meia idade para mais, ele, um alto funcionário do Banco do Brasil, se não me engano, num cargo de diretoria já do estado de Minas Gerais para o Banco do Brasil. Portanto, alguém que tinha um padrão muito alto de vida. Mas era crente, bem firme na fé, a esposa também. Mas pensa num cara sovina, né? Era ele. A esposa dizia: vamos no encontro de família, meu bem. Não dá. Não podemos gastar aqui, tem que pensar no futuro. Vamos trocar de carro, não fica bem. Você é uma autoridade no sistema bancário, ficar andando com um carro de 10 anos de uso, não fica legal. Então, vamos trocar. Não vamos trocar porque a gente tem que segurar para o futuro. E a esposa às vezes dizia: vamos viajar. O pessoal da igreja às vezes viaja, faz caravanas, vão em lugares turísticos e tal. Você nunca quer, você nunca sai. E ele dizia: talvez um dia, mas agora não. A gente está guardando para o futuro. Lá um belo dia esse irmão infartou e foi encontrar-se com o Senhor na glória. Passou tempo de luto, passou aí, se não me engano, 2 anos e meio, 3 anos. A esposa viúva casou de novo, e aí o pastor contando que chegou um dia e perguntou a ela: irmã, está tudo superado, tudo? E ela disse: pastor, está sendo uma bênção. Sabe por quê? Porque agora
com tudo que ficou das finanças que ele guardou, a gente está viajando, a gente está indo para os encontros, trocamos de carro, decoramos a casa inteira, já estamos investindo em missões, estamos viajando, indo para todos os encontros da igreja, guardando para o futuro. Querido irmão, querida irmã, apesar de nós vivermos uma economia tão instável no nosso país e agora no nosso planeta, eu quero te dizer uma coisa: Deus está cuidando de você, Deus está provendo, Deus está multiplicando, Deus está acrescentando e não deixando faltar no seu lar, na sua provisão. Deus está provendo. Acredite nisso, não tem medo do futuro quem confia na provisão divina. Jó tinha um medo, e ele diz isso: o que eu temia, isso me aconteceu. É interessante que quando você começa a temer muito uma coisa, um mal que pode lhe sobrevir, parece que o medo, não é que isso é místico, né? Não é disso que eu estou falando, mas de tanto você ficar concentrado naquilo que pode acontecer, as guardas emocionais sobre aquele assunto começam a baixar, e de repente aquilo que você mais teme é aquilo que mais está prestes a acontecer. Não viva com medo do futuro, confie no Deus da provisão. Mas também, em segundo lugar, não tem medo do futuro quem vive o presente pela fé. Veja comigo o versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, e agora ele está falando, usa duas expressões com respeito ao futuro: ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não tenho medo do futuro, porque estou vivendo de bem com o presente. Nesse verso, Paulo elenca as expressões peculiares de alguém que está vivendo a fé na sua integralidade. Se somar essas três expressões, você teria o que nós chamamos de fé, uma somatória, falando de cada uma delas, a ardente expectativa. Essa expressão, Paulo tira, assim como em outras ocasiões, ele tira do meio esportivo da época essa expressão. E o apóstolo Paulo está vivendo em um tempo em que o militarismo de Roma está em alta, também os esportes estão em alta, o meio jurídico em alta. Então, nas epístolas de Paulo, muitas palavras têm essas raízes. E para que as pessoas entendessem melhor, ele usa: eu vivo a ardente expectativa. O que é isso? É quando alguém ia para o estádio assistir os jogos ou as lutas, e lá no meio da arquibancada, lá no meio da multidão, de repente tem alguém mais alto na sua frente, e o cara fica assim, tem que ficar, como dizem por aí, pescoçando, né? Levantando o pescoço para ver o que está lá adiante, para conseguir assistir. E Paulo está dizendo isso: eu vivo essa expectação de futuro, erguendo a cabeça assim, eu vivo querendo, buscando o futuro de ousadia no ministério, o futuro de bênçãos de Deus, de frutos. Estou assim, olhando o futuro, a ardente expectativa. Thomas Jefferson disse: eu gosto muito mais dos sonhos de amanhã do que da história do passado. Também Henry Owen,
no livro Transforme em Dança o Seu Pranto, ele diz: o paradoxo da expectativa é que aqueles que creem no amanhã viverão melhor o hoje. Então, se você está vivendo bem o hoje, você vai confiar no futuro. Você não precisa temer o futuro. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos é o inatingível, para os temerosos o desconhecido, para os valentes ele é a oportunidade. E é por isso que ele fala de ardente expectativa. Ele também usa a expressão esperança, a ideia de esperar o melhor. E o melhor para todos nós. Já temos certeza de uma coisa: se um futuro melhor não vier aqui na terra, nós já temos garantido na nossa salvação, na nossa justificação em Cristo, a salvação eterna e o futuro eterno de bênçãos junto com Deus. Isso anima e reanima o coração do cristão. Então, deixe seu coração se encher de expectativa e de esperança. E também ele usa outra expressão, ousadia, com toda a ousadia, como sempre. Ousado é aquele que é corajoso naquilo que faz, naquilo que fala, e na forma com que enfrenta o futuro. Esse é ousado. Por vezes a gente olha para o presente e diz assim: não há mais esperança. Olhamos para o presente e de repente Deus tem algo guardado ali logo adiante, para um futuro próximo. Mas nós perdemos a esperança no presente, e aí não ganhamos aquilo que está tão próximo, aquilo que faz parte da nossa esperança, da nossa expectativa. Desistimos, morremos na praia, no presente, por falta desta visão, de viver bem o presente. E teve um pai fazendeiro que queria ensinar isso para os filhos. Ele tinha 4 filhos, e conta a história que este pai, querendo ensinar os filhos a confiarem no futuro, a esperarem melhor o futuro, a cuidarem para não tomarem decisões no presente, pensando que a vida se resumia a apenas um presente difícil que estavam vivendo. E ele disse para os filhos assim: há uma árvore de peras, uma pereira, que está em tal endereço, em tal lugar. Eu quero que vocês 4 vão ver esta árvore e depois voltar me dizendo o que viram. Só que cada um de vocês vai num tempo diferente, numa estação diferente. O primeiro filho foi no inverno e voltou dizendo: eu vi uma árvore feia, eu vi uma árvore sem folhas, sem vida, sem frutos, sem flores. O segundo foi na primavera e voltou dizendo: há esperança, há brotos de flores na árvore. O terceiro foi no verão. Portanto, voltou dizendo: existe flores, existe perspectiva de frutos. O outro foi no outono e voltou dizendo: a árvore está arqueada de frutos. E aí o pai disse: vocês viram a mesma árvore, só que em épocas diferentes. Entenderam isso? Talvez você está olhando a sua vida no inverno, e logo, não esqueça, virá a primavera, o verão, virão os frutos. Vença o inverno. Não pense que o presente está definindo tudo pelo seu futuro. Talvez você olhe a igreja pelo presente, olha
dizendo ainda as coisas não estão exatamente como poderiam estar. Entenda isso, logo virão os frutos para a glória de Deus. Logo virão as respostas de Deus. Olhe com os olhos do futuro. Lembre-se disso. Essa árvore um dia vai estar cheia de frutos para a glória de Deus. Não tem medo do futuro quem vive o presente pela fé. Mas também, em terceiro lugar, não tem medo do futuro quem não faz desta vida um fim nela mesma. Paulo mostra que não vê a vida como um fim em si mesma. Quando ele se doa, quando ele se entrega, não viva como se você fosse viver e morrer e tudo acabou, porque aí não faz sentido, aí você terá medo do futuro mesmo. Viva como sendo um estágio, não viva pensando apenas no presente, presente de inseguranças, num presente de ganhar, acumular, garantir, assegurar. Não. Pense que a vida não é um fim nela mesma. Eu e você somos chamados a deixar legados para o futuro. Deixar muito mais do que heranças, deixar ensinamentos, deixar histórias, deixar exemplos, deixar um pouco da nossa vida para quem vem depois. E Paulo tem ciência disso. Veja bem, no versículo 21, ele está dizendo que vive para Cristo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a pergunta é: você tem vivido para Cristo? Você tem vivido para Jesus? A vida faz sentido quando você encontra o autor da vida. Quando você se encontra com Cristo, aí você não precisa mais ter medo do futuro. Porque se você vive para Cristo, você vive projetos de Cristo, você vive a fé em Cristo, você tem prazer em anunciar Cristo, você tem prazer em mostrar Cristo, você tem prazer em ver resultados do que Cristo está fazendo e vai fazer. Então, se você está vivendo para Cristo, você já pode se alegrar e dizer: eu não preciso mais ter medo do futuro, porque estou vivendo para Cristo. Aleluia! Mas também, ele vive para o reino de Deus. Versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele vive aqui para o reino de Deus. Ele está dizendo: eu vivo para o meu trabalho, para a expansão do reino, para a missão, para aquilo que Deus me chamou. Mas ele também vive, versículo 24, para o próximo: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, quando você vive também para se entregar, para se doar por uma causa, por pessoas, você tem segurança no futuro. Você diz assim: a vida está valendo a pena. Está valendo a pena porque vivo para Cristo, vivo para a missão, para a causa, para a vocação pela qual sou chamado, seja qual for o ministério que você exerce, o trabalho que exerce, mas vale a pena viver. E aí também para pessoas, se entregar por causas e se entregar por pessoas. Faça valer a pena o hoje, faça valer a pena a vida. E aí você não precisa ter medo do futuro. Quem sabe o medo do futuro tem te deixado cabisbaixo, preocupado. Quem sabe alguém que esteja desempregado ou endividado está com medo do amanhã. Ou talvez a mãe ou o pai cujo filho está envolvido com amizades muito estranhas, e isso dá insegurança. Como será o futuro? Quem sabe durante os meses, as semanas, inseguranças de enfermidade batem à porta e você fica com medo do futuro, perguntando: como será? Ou então talvez esteja tudo bem,
mas o futuro ainda é algo não bem resolvido. Então Deus está falando nesta noite: não tem medo do futuro quem confia na provisão divina, não tem medo do futuro quem vive o presente pela fé, e não tem medo do futuro quem faz desta vida, quem não faz desta vida um fim em si mesma. O grande pregador do passado, Dwight Lyman Moody, que pregou para multidões, um homem usado por Deus, ele dizia, certa vez perguntaram isso a ele, Dr. Moody, ele havia recém-pregado, ele terminou de pregar sobre a vida eterna e o preparo para o encontro com Cristo. E na saída, duas irmãs da igreja perguntaram, Dr. Moody, o senhor tem medo da morte? O senhor está preparado para a morte? E ele deu uma resposta sábia, porém enigmática. Ele disse assim, hoje eu não estou preparado para a morte, mas quando ela chegar, estarei. Deus há de me dar o preparo para o futuro. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa antes da hora. Escute isso. Quando chegar a hora das resoluções devidas, Deus vai dar sabedoria e graça para cada uma delas. Então não precisa você sofrer pelo futuro. E aliás foi um cantor que acompanhava o evangelista Moody, que compôs esse lindo hino, nada sei sobre o futuro. E o hino diz o seguinte, nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guiará. Pela tempestade forte vejo a luz dos altos céus. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Hoje sigo decidido, pois sou um filho seu. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura minha mão. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guardará. Se das aves ele cuida, de mim sei que cuidará. E andando no caminho, seu poder me cercará, e o ataque do inimigo nunca me atingirá. E aí, o compositor Ira Stanfield compôs a última estrofe, que diz, nada sei sobre o futuro, mas Jesus me suprirá. Cada coisa que preciso, nada pois me faltará. Amanhã, se Deus chamar-me, pronto estou para atender a chamada do meu mestre, e com ele lá viver.